E aí, pessoal, beleza? Dando continuidade à nossa videoaula, né? O Captive Portal, autenticando o usuário do Active Directory, né? Então vamos agora para a mão na massa, ok? Bem, então, recapitulando, o usuário que vai navegar na internet passando pelo IPFSense, né? E aí ele vai se autenticar pelo Captive Portal. E aí eu vou estar usando a base de dados do Active Directory, ou seja, o usuário tem que estar no AD para poder passar para a internet, tá? Não vou usar os usuários internos do próprio Captive Portal, ou seja, do próprio IPFSense, ok? E aí eu posso, inclusive, criar grupos aqui, criar departamentos. A autenticação é por usuário, não é por grupo. Mas aí eu posso separar, né, para poder ter um controle daquelas pessoas que navegam na internet sempre passando pelo Captive Portal. Posso usar isso, inclusive, para visitantes, né? Eu tenho, por exemplo, uma demanda dessa para um cliente, é um hospital, que ele quer fazer isso. Ele quer que todos os visitantes naveguem na internet passando pelo Captive Portal do PFSense. E aí ele quer usuários internos. Então esses usuários internos, até para controle melhor de todos os usuários, eles vão ficar todos no AD. Ele vai criar lá um andar organizacional chamado, por exemplo, visitantes. E lá ele cadastra esses caras, esses visitantes, essas pessoas que frequentam o hospital com, né, vão ao hospital com certa frequência. Esses visitantes normalmente são fornecedores, parceiros, etc. E aí já vão estar todos cadastrados lá no AD. E aí toda vez que ele for navegar, é só colocar o usuário e a senha dele do AD, tá? Porque o gerente de TI do hospital ele não quer, por exemplo, ter usuários cadastrados no próprio PFSense e usuários do AD. Ele quer deixar tudo num local só, uma base só de usuários, que no caso seria o Active Directory, e aí ele cria uma unidade organizacionalzinha, uma unidade organizacional, onde ele coloca todos esses usuários, ok? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui o meu ambiente, eu tenho três, tá? Aqui é meu laboratório no PFSense, aqui eu tenho meu controlador domínio, o meu PFSense e uma máquina com um Linux Ubuntu para a gente fazer nossos testes de autenticação, ok? Então eu não preciso necessariamente usar uma máquina Windows, muito menos ter uma máquina Windows que faça parte do domínio, tá? Não preciso disso. Então eu posso, por exemplo, usar o Linux ou qualquer sistema operacional para navegar usando o usuário e senha do Active Directory, sem problema. Então eu tenho aqui o PFSense, né? O PFSense está devidamente instalado já, configurado direitinho, tá? Então ele aqui certinho. E agora, aqui isso aqui é o meu controlador do domínio, onde eu vou, por exemplo, configurar o NPS, que inclusive já está pronto. Vou mostrar a vocês como é que vocês adicionam esse NPS e como fazer toda a configuração, ok? Bom, vamos entrar aqui no primeiro PFSense para ver como é que ele está configurado, tá? Deixa eu entrar aqui no browser. Vamos entrar aqui no camarada. Esse é um PFSense recém-instalado, tá, pessoal? Fiz do zero só para questão de fazer tudo bem, assim, levando em consideração que vocês estão com um projeto de início. Começou um projeto, um cliente que quer Captive Portal e tal. Claro que ele já poderia estar com proxy, já poderia estar com todas as configurações feitas daquilo que a gente já viu em outras aulas, né? Daquilo que a gente já viu em outras aulas, tá? Mas aí eu optei por usar um PFSense novo, zero bala, para fazer de conta que é um projeto novo, que você está atendendo essa demanda de um cliente, tá? Bom, aqui em Fire eu já fiz até algumas mudanças que eu gostaria até de explicar para vocês o porquê, tá? Eu tenho aqui na minha LAN, né? Na minha regra aqui, minha LAN, vamos lá como é que tá. Bom, eu tenho três regrinhas básicas, tá? Eu tenho uma da LANet para o Fire, da LANet na porta 80 e na LANet para 443, tá? Três portinhas, três regrinhas básicas. Aqui nesse caso, da LANet para o Fire, significa o seguinte, que a minha rede interna, tá? O meu Captive Portal ele vai ser para minha LAN, ele não vai ser para uma DMZ, não vai ser para um Wi-Fi, não vai ser para uma rede separada, vai ser para minha própria LAN, ok? Aqui vai ser o seguinte, esse cara ele vai se autenticar no Captive Portal e o Captive Portal usa a porta 8000, tá? Se eu tirar esse carinha aqui, ó, essa regra, e liberar só 80443, o usuário não vai conseguir se autenticar no Captive Portal, tá? Porque ele vai procurar a porta 8000 e não vai acessar porque ele só tem duas portas liberadas, ok? Eu não liberei regra de DNS porque o DNS é o próprio PFSense, ok? Então ele está com forward configurado. Então quando eu abro aqui a LANet, né, digo na minha regra que a LANet vai acessar o Firewall,
que é o próprio pfSense, em qualquer porta, então eu vou estar liberando automaticamente consulta DNS, a porta 8000 do Captive Portal e qualquer outras portas que a minha rede interna precisar do pfSense, ok? Claro que eu posso deixar isso de uma forma mais amarrada, um negócio mais seguro. Por exemplo, eu poderia, ao invés de colocar todas as portas, eu poderia criar um alias aqui no Firewall. Eu poderia criar um alias com todas as portas que eu precisaria liberar, onde permitisse, né, no caso, que as máquinas da rede local acessassem o pfSense naquelas portas, né, porta DNS, a porta 8000 do Captive Porta, etc. Tá? Posso fazer isso também, mas aqui como é um negócio seguro, é um negócio da minha própria rede interna, então eu estou dizendo através dessa primeira regra que os usuários irão acessar todas as portas do próprio Firewall, tá? No caso do pfSense, ok? E aí, entre elas, a porta 8000, que é a porta do Captive Portal. Beleza? Fiquem sempre espertos em relação a isso. Quando vocês forem colocar o Captive Portal, por exemplo, se não fosse a rede LAN, fosse uma rede DMZ, fosse uma rede Wi-Fi, que no caso é uma terceira, seria uma outra placa de rede conectada direto a um switch, e desse switch você tivesse vários APs, né, vários access points. Então você criaria nessa porta, né, nessa placa de rede, nas regras de Firewall, né, dessa interface que iria aparecer aqui, por exemplo, fosse um Wi-Fi, você iria configurar apenas essa porta aqui, apenas essa regra aqui, liberando, né, o acesso ao pfSense, e estaria tudo certo, que ele iria se conectar no pfSense e iria navegar na internet. Claro, também abrindo a porta 80.443 para poder permitir a navegação, né, poder sair para os protocolos de acesso, né, à internet. Beleza? Bom, então, explicação dada em relação ao Firewall, basicamente eu fiz isso, não fiz mais nada. O Captive Portal aqui, no caso, também ele está zerado, tá? Eu deixei ele zerado aqui, não tem nenhuma configuração para a gente poder fazer tudo do zero, ok? Deixa eu mostrar aqui, Captive Portal. A gente poder ver isso aqui, está zerado, né? A gente vai poder fazer as configurações desde o início, né? Beleza? A gente volta aqui para o dashboard e agora vamos para a configuração. Primeiro, eu vou configurar o meu controlador do domínio, tá? O meu DC aqui, que vai ser o meu servidor Radius, né? O meu servidor que vai ter o Network Policy Server, ok? Então, se eu clicar aqui nele, aqui, ó, esse é o meu controlador do domínio, tá? Então, eu tenho aqui já a tela do Network Policy Server aberta, né? Ela já está aqui minimizada. Deixa eu abrir aqui. E aí eu vou fazer as configurações iniciais do NPS, tá? As configurações, na verdade, necessárias para que a autenticação aconteça. Opa, deu uma quedinha. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Estou só excluindo aqui as configurações anteriores, né? Para que a gente comece bem do início mesmo, tá? O início do início é o seguinte: o Network Policy Server do Windows Server ele não é instalado automaticamente, tá? Ele não vem por padrão. Então você tem que adicioná-lo, né? Você tem que vir aqui, por exemplo, em Server Manage, esse ícone aqui, ó, do gerenciador de servidores do Windows Server. Então você vem aqui em Manage, Add Roles and Filters, né? Adicionando funções e recursos, tá? E aí você vai avançar nesse carinha aqui. Deixa eu só vir aqui um pouquinho para baixo. Ok. Você vai avançar. Né? Deixa eu só ajeitar aqui a tela para ficar um negócio confortável. Pronto. Você vai avançar novamente. E aí vai estar instalando essa filter, né? Esse recurso, na verdade, no próprio DC1, né? O nome do servidor aqui é o dc1.cursopfsense.net, é o domínio, tá? É aqui o IP do próprio servidor. E aí eu avanço e eu tenho esse carinha aqui, ó. Network Policy and Services, tá?
vocês estão vendo aqui, ó, que ele já está inclusive instalado, tá? Então, estou só mostrando para vocês como é que faz o esquema. Marca esse carinha aqui, ó, Network Policy and Service, ok? E aí você vai avançar. E quando você avançar, ele vai mostrar lá o NPS, né? Que vai mostrar esse carinha aqui para vocês, ó. Na verdade, não vai ser aqui. Pronto. Quando você botar, pronto, aqui mesmo, em Server Roles, Network Policy and Access Services, né? E aí você vai marcar esse carinha aqui, ó, Network Policy Server, ok? Quando você marca ele, que avança, ele vai mostrar as três opções depois, que é esse Network Policy Service, o Health Registration Authority e o Host Accreditation Authorization Protocol, tá? Aí você vai marcar só esse aqui, ó, Network Policy Server, Next Install, ok? Depois de instalar, depois desse recurso, né, dessa função, na verdade, né, o NPS não é um recurso, é uma função. Depois dessa função pronta, você vem aqui, ó, em Tools, ok? E entra nela aqui, ó, no Network Policy Server, tá? Ou vai pelo próprio iniciar também. Se você vem aqui, por exemplo, no menu inicial, deixa eu mostrar. Você vem aqui no menu iniciar, você vai ver. Vamos lá. Se você vem aqui no iniciar, ó, você vai ver que ele também vai estar disponível aqui no Administrative Tools, tá? Em ferramentas administrativas, ó, Network Policy Service. Beleza? Tranquilo, né? Uma aulinha básica aí de Windows Server só para aumentar aí, no caso, o conhecimento de vocês, tá? Bom, vamos lá. Depois de você entrar no console, o que você vai fazer? Vamos lá. Pronto. Depois de você entrar no console do Network Policy Server, o que você vai fazer? Você vai vir aqui em Radius Client, tá? Vai expandir aqui, ó, Radius Client. E vai criar um novo cliente Radius. O cliente Radius vai ser quem? Vai ser o PFSense, ok? Então, eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, tá? Nessa área em branco, ou então, na verdade, eu posso clicar aqui em cima de Radius Client, novo. E aí eu vou criar um novo cliente Radius, né? Ou seja, um novo cliente que vai consultar os usuários os meus usuários da Active Directory, né? Neste servidor Windows Server, tá? Então, quem é o cara? O cara vai ser o PFSense, ok? Qual é o IP desse cara? Qual é o IP do PFSense? Vai ser o 92.168.10.254. É o IP do PFSense, ok? Preciso marcar alguma coisa aqui? Não, precisa marcar nada, certo? Em shared secrets, ou seja, em segredo compartilhado, não vou precisar marcar nada, tá? Bota aqui um nome amigável, PFSense, que é o mesmo nome que eu vou usar lá no Captive Portal, tá? E o IP do PFSense, ok? Eu posso até fazer um verify aqui, ó, para verificar, resolver, e aí, ó, ele confirmou que o IP existe, né? Bom, aí, lá embaixo, tá? A outra coisa que eu vou fazer é criar criar uma chave, né? No caso, uma senha, uma senha compartilhada entre o PFSense e o Radius, tá? Então eu vou colocar aqui uma senha que o nome vai ser PFSense, tá? Vou botar uma senha simples. Lógico que no seu ambiente de produção você vai colocar uma senha mais agressiva, né? PFSense, ok? Só isso, pessoal. Nome amigável, IP do PFSense e aqui você vai colocar a senha em comum entre o Radius e o PFSense, né? Para que eles possam conversar em segurança. Ok, defini a senha. Criei aqui meu Radius Client, né? Meu cliente Radius, tá? Aí eu vou ver aqui em políticas agora, tá? Aqui em políticas, ó, Network Policy, beleza? E aí eu já tenho duas políticas padrão do próprio Radius. Quando você instala o NPS no Windows Server, ele já tem essas duas políticas padrão aqui, tá? De rede. Eu posso desabilitá-las porque eu não vou usá-las, tá? São políticas até inclusive de negação, né? Vou desabilitá-las porque eu não vou usá-las e aí vou criar uma nova política, ó, Network Policy New. E vou chamar essa política de PFSense CP, Captive Portal, ok?
Vou chamar de pfSense Captive Portal. E aqui embaixo eu não preciso fazer mais nada, tá? É só mesmo avançar aqui, ó. Next. Ok? Depois disso, o que é que eu vou fazer? Vou especificar as condições, né? Então, eu vou clicar aqui no botão AD. Qual é a condição da autenticação? A autenticação vai ser baseada em cima de Windows Groups, tá? Grupos do Windows, tá? Não grupos de máquinas, nem usuários, nem user groups. Vai ser grupos do Windows, tá? Vai ser as condições, a condição, né? Então, eu vou adicionar. E quais grupos vão passar por esse processo? Vão estar autorizados a se autenticar no Captive Portal, né? Quando eles forem passar pelo Captive Portal, quais grupos vão estar habilitados a se autenticar no Captive Portal integrado ao Radius, né, do Active Directory aqui no meu domínio. Então eu vou adicionar aqui justamente quais são os usuários do meu domínio, tá? O meu domínio é curso.pfsense.net, que eu criei aqui nesse controlador do domínio Windows Server. Então eu vou dizer que vai ser domain users. Se vai ser domain users, vai ser o que? Todo mundo, né? Todos os usuários do domínio, tá? Eu posso especificar grupos específicos, tá, galera? Eu posso criar um grupo chamado visitantes e dizer que somente esse grupo de visitantes vai fazer parte dessa condição. E aí, na hora que o camarada for se autenticar no Captive Portal, ele tem que fazer parte desse grupo. Se ele não fizer, né, se o administrador de rede não colocar ele dentro daquele grupo, ele não vai conseguir se autenticar, ok? Só que eu estou colocando aqui domain users, ou seja, todos os usuários do domínio. Beleza? Ok. E aí, vou avançar, né? Só melhorar aqui um pouquinho. Avançar. Next. Ao avançar, ele vai me perguntar aqui, ó, Specific Access Permission, né? Especifica as permissões. Vai ser acesso garantido, tá? Então, vai ser acesso garantido, vou avançar. Tipo de autenticação, né? Ou seja, métodos de autenticação. Vou deixar padrão aqui todos os métodos de autenticação criptografados da Microsoft. MS Sharp v2, MS Sharp, na verdade, né? Não vou usar EAP types, né? Tipos de EAP que seriam no caso para smart cards. Nós não vamos usar cartões de autenticação, tá? Deixa aqui essas quatro aqui padrão marcadas, ok? Avanço. E aí, nessa tela aqui, onde ele pergunta sobre as constraints, vou avançar também, não vou precisar fazer nada aqui, né, nas constraints, tá? Deixa eu ver aqui, na verdade, exatamente, eu não vou precisar fazer nada aqui nessas constraints, nem de porta, enfim. Vou avançar. E ao avançar, pronto. Avancei, né? Aí eu venho aqui agora para configure settings. Então eu vou vir só aqui, ó, encryption. Só nesse campo aqui, ó. E vou desmarcar essa opção aqui, ó, no encryption, ou seja, não pedir criptografia, né? Eu vou desmarcar isso aqui porque isso aqui eu vou estar permitindo, por exemplo, que seja uma autenticação fácil com senha, texto, enfim, eu vou estar abrindo uma vulnerabilidade, né? E quando eu deixo marcar essas três opções aqui de criptografia, eu vou estar fazendo uma restrição aí maior, tá? Gerando aí uma segurança, né? E avanço. A mudança de tela está um pouco lenta, é por causa da minha conexão com a internet, porque esse meu ambiente é um ambiente remoto que eu montei justamente para essa aula, tá? Um ambiente bem mais robusto para poder ter mais agilidade na parte de operação das máquinas virtuais, né? Bom, então depois disso, ó, tudo pronto. Aqui ó, as configurações da política, né? As condições da política e é só finalizar. Pronto. Finalizei e criei a política chamada pfSense CP, que seria no caso o pfSense Captive Portal, ok? Aí vou lá no pfSense agora, vou aqui no meu Ubuntu, vou entrar lá no pfSense, né? E vou fazer as configurações, tá? Vou aqui em Service Captive Portal, vou aqui, lembra que eu coloquei lá no Radius Client, né? No cliente Radius eu coloquei como nome pfSense, né? Então eu vou chamar a zona com o mesmo nome, tá? pfSense. Aí eu vou colocar aqui acesso para usuários do domínio. Minha descrição, ok? Vou continuar. E aí eu vou marcar aqui, ó, Enable Captive Portal.
qual vai ser a interface? A interface LAN, né? Lembrando que eu estou fazendo isso para minha LAN, para minha rede local. Lembrando que eu poderia estar fazendo isso para minha DMZ, poderia estar fazendo para uma rede Wi-Fi, enfim, tá? Dependendo do número de interfaces que você tem no seu PFSense, você pode dedicar uma placa de rede do PFSense para trabalhar o Captive Portal, né? Maximum Concurrent Connections. Por padrão é 100, né? Eu vou dizer que vai ser no máximo 20 conexões de usuários, né? 20 usuários conectados no Captive Portal, tá? Só um exemplo. 5 minutos, né? Ou seja, o cara vai navegar só 5 minutos. Após isso, ele vai fazer um logoff. Se eu deixar aqui em branco, ou seja, não vai acontecer nada, né? Ele vai navegar à vontade, tá? Vou colocar 5 minutos aqui só para a gente ter um exemplo, né, de como a coisa funciona, tá? Aí, o que eu vou fazer? Logout pop-up Windows, vou marcar isso aqui, que seria justamente quando o usuário fazer o login no Captive Portal, ele vai aparecer um pop-up com a opção do logout, ou seja, para ele poder fazer logoff no Captive Portal, né? No momento que ele quiser. Ele está lá navegando, passou meia hora, 40 minutos, uma hora, terminou, e aí ele não quer deixar aberto para que ninguém venha, acesse o browser e use a sessão dele com a senha dele para poder navegar. Então ele pode clicar na opção lá logout para ele sair da navegação, tá? Para ele perder, no caso, o acesso pelo Captive Portal, né? E aí vocês vão ver como isso funciona. O que vai acontecer após ele fazer a autenticação? Ele vai ser redirecionado, tá? Ele vai ser redirecionado para esse site aqui, ó, www.pfsense.org, ok? Depois que ele se autenticar, ele vai ser direcionado para esse site, ok? www.pfsense.org. Logins concorrentes, vou desmarcar essa opção aqui, ó. Disable concorrente logins. Sabe o que é isso, né? Evitar que o usuário com o mesmo login, mesma senha, né, esteja conectado em várias máquinas pelo Captive Portal, tá? Ou seja, eu tenho meu usuário e minha senha, estou navegando na internet, aí chega o fulano e diz: ei, que bicho, eu não tenho acesso à internet não, me dá aí teu usuário e senha. Eu vou e dou para ele, ele vai se loga, ele vai passar para outro, e se loga e vai estar todo mundo usando o meu usuário e minha senha, tá? Então, disable concorrente logins, ou seja, cada usuário vai se logar para navegar uma única vez, ok? Lógico, aí ele vai poder fazer logoff, logon de novo, mas sempre uma única vez. Ele não vai ter essa dele se logar e ter outras pessoas logadas no Captive Portal acessando a internet com o mesmo usuário e a mesma senha. Beleza? Pronto, e aí os outros parâmetros são aqueles que vocês já viram, inclusive na aula do Captive Portal, tá? E aí vamos aqui dar uma agilizada. Bom, Pay User Bandwidth Restrictions, né? P-User, né? Bandwidth Restrictions, ou seja, eu posso habilitar aqui banda, né? Eu posso dizer, ó, os caras que se logaram no Captive Portal, esses usuários da Active Directory, eles vão ter, por exemplo, 100 kbps, tá? Para navegar na internet, né? De download, e 100 kbps, por exemplo, de upload, né? Ou seja, eu posso dar uma restringida legal na internet do cara, tá? Posso botar 56K, voltando aí para a era do modem, né? A velocidade do modem. Ou eu posso botar 128, 256, enfim, eu posso fazer uma limitação aí, tá? Que não é o caso. E aí, eu vou aqui em Radius Authentication, tá? Tem No Authentication, usar usuários locais ou usar Radius. Aí nesse caso eu vou usar Radius, usando o protocolo de autenticação MS-SHA V2, tá? Padrão Microsoft aí, o MS-SHA V2. Qual o IP do servidor Radius? O IP do meu servidor que vai autenticar esses usuários, né? Que vai confrontar, que vai, por exemplo, receber a requisição do Captive Portal e vai dizer se o usuário vale ou não vale. É o IP, no caso, do meu carinha aqui, ó, desse controlador domínio Windows Server 2012, que está com o NPS instalado, né? Então eu vou colocar o IP dele aqui, que é o 92.168.10.253. Beleza? A porta padrão, que é 1812, e a senha secreta, né, a senha de comunicação entre o Radius e o PFSense, entre o controlador do domínio e o PFSense, eu disse que iria colocar como PFSense, né, e coloquei lá como PFSense, ok? Tem o segundo servidor Radius, um secundário Radius Server? Não, não tem, eu só tenho esse, tá? Então a porta está ok, o IP está ok, e a senha de comunicação entre o PFSense e ele. Então, vou aqui lá para baixo, lá para o finalzinho. E aí, ó, tem um outro parâmetrozinho aqui para marcar, que seria esse carinha aqui, ó. Radius Nice IP Attribute. Vai ser através da interface, né, o 92.168.10.254 do próprio
PathSense, tá? Eu tenho que marcar esse carinha aqui, tá? Que é o Radius Nice IP Attribute, beleza? Bom, depois disso aqui, o que é que eu faço? Bom, é só isso mesmo. Vou salvar. Salvei. Olha lá, tá salvo, beleza? A zona PathSense criada, conectada ao Radius, né? No meu controlador do domínio aqui do AD, tá? Vamos testar? Já posso testar por aqui, por essa máquina mesmo. Ó. Vamos ver aqui, por exemplo, ela quer entrar na... Antes de testar, vamos fazer o seguinte. Vamos criar um usuário, né? Deixa eu entrar aqui. Opa, uma quedinha. Deixa eu ver aqui. Ok, voltou. Vamos lá. Antes eu vou vir aqui no controlador do domínio e vou criar um usuário, tá? Para a gente fazer os testes. Então vou vir aqui, ó, no AD, Active Directory e usuários e computadores. Eu vou criar aqui, por exemplo, uma nova unidade organizacional chamada, tá? Ó, botão direito aqui no domínio, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó, na raiz do domínio. Só para deixar claro, tá? Não é aula de Windows Server não, mas eu gosto de deixar as coisas bem clarinhas. Eu vou criar uma nova unidade organizacional que eu vou chamar, sabe de quê? Eu vou chamar de visitantes. Vou chamar de parceiros, tá? Parceiros. E aí eu vou ter aqui em parceiros, vou criar um usuário chamado... criar um usuário, né? Um botão direito aqui dentro de parceiros. Vou criar um usuário chamado... Vou criar um usuário chamado Jorge. Jorge dos Abix. Olha aí, Jorge dos Abix. Você sabe quem é esse cara, né? Aí vou botar aqui Jorge. E aí eu vou colocar aqui a senha de Jorge. Vou botar aqui Password Never Expire para dizer que a senha dele nunca expira. E aí eu vou colocar aqui a senha de Jorge. Beleza. Jorge, por padrão, é um usuário do domínio, né? Ele faz parte do membro de usuários de domínio, né? Lembra que eu criei lá no NPF, né, a configuração, dizendo que os usuários que iriam fazer a autenticação estariam permitidos a se autenticar no Radius, seria domain users, né? Então ele já faz parte, então aqui já está tranquilo. Bom, então aí voltando lá para minha navegação, aí Jorge chegou aqui na máquina dele e vai tentar navegar, né? A máquina dele que é Linux, vai tentar navegar na internet, tá? Cisco.com. E aí aparece para mim a tela do Captive Portal. Lembra que eu falei, ó, a porta 8002? É essa a porta usada pelo Captive Portal, né? Você é direcionado para essa porta para poder fazer a sua autenticação, né? O Captive Portal ele se hospeda por trás dessa porta no PFC, da 8002, ok? Então eu venho aqui, ó, Ivanildo não, vou colocar aqui Jorge e a senha de Jorge. Continuar. Lembra da questão do logout que eu disse, ó, vamos marcar aqui a opção do logout, que aí o usuário vai ter a opção de fazer logout, aí ele terminou de navegar, vai sair, ele vem aqui, ó, faz logout. Ó, clicou aqui em logout, já se desconectou, tá? Se desconectou mesmo? Vamos lá, vamos testar. Deixa eu tentar aqui acessar aqui um site. Terra. Deixa eu fechar aqui essa aba, deixa eu abrir outra, peraí. Vamos lá. terra.com.br.
Deixa eu ver se aconteceu alguma coisa aqui com o meu PFSense, tá, pessoal? Status dashboard. Tá ok. Status Captive Portal. Vamos lá de novo. Deixa eu pegar aqui outro site. De repente o Terra não tá legal. Microsoft.com. Olha, a tela do Captive Portal. Aí Jorge. E a senha de Jorge. Ok. Ó, a tela do logout voltou para cá de novo. E ele pode fazer o logout aqui, tá? E aí eu disse que a página seria redirecionada para a página. Aliás, o site seria redirecionado para a página pfsense.org, né? Para provar que o fato de ter pedido a senha de novo e o usuário não foi porque eu fechei a aba, mas sim porque o logout realmente funcionou. Vou fechar a aba aqui, vou entrar de novo, só que agora eu vou entrar num site diferente. Fortinet.com, por exemplo. Ok? Vocês vão ver, ó, Jorge ainda continua autenticado, tá? Beleza? Eu posso desautenticar ele aqui, ó. Deixa eu dar um refresh aqui. Vem aqui em status, Captive Portal. Olha ele aqui, ó. Ó o Jorge aqui, ó. Usuário do AD, tá, pessoal? Belezinha. Funcionando, que é tranquilo demais, tá? Beleza? Então eu posso tirar a sessão de Jorge aqui, ó. Se eu clicar aqui, eu vou desconectar Jorge, tá? Então ele vai ser obrigado a se autenticar novamente. Ó, tem certeza? Vai desconectar o cliente? Desconectei. Beleza? Aí eu vou, ó. Deixa eu fechar a aba, deixa eu entrar aqui novamente. Se eu colocar aqui, por exemplo, um outro site. Oracle. Oracle.com. Olha aí, o Captive Portal pedindo de novo para Jorge se autenticar. Jorge e a senha. Beleza? E ele foi direcionado para a página do PFSense, que foi isso que eu defini lá no Captive Portal, né? E aí agora ele entra na página que ele quer, realmente, que é na página da Oracle. Beleza? Eu posso ver Jorge aqui novamente, ó, no Captive Portal. Como eu posso facilitar o acesso a isso, né, essa informação, vindo aqui no dashboard, eu posso vir aqui, ó, adicionar no botão de mais aqui do dashboard, Captive Portal Status. Ele vai lá para baixo, né? Já está aqui, na verdade. Aí eu vou salvar, ó. Quantos estão logados? Jorge, né? Tá logado aí. Eu posso inclusive desconectar ele daqui também, ó. Vanildo, prove-me que Jorge está no AD mesmo. Tá conectado. Esse é o Jorge do AD e não, de repente, é um Jorge interno aí do PFSense. Vamos lá, né? Vamos aqui no DC, ó. Esse cara aqui ele entrega também, tá? Você vem aqui, ó. Em Administrative Tools. Deixa eu entrar lá em Event View, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Administrative Tools, Event View do Windows Server. Daí. Vocês vão vir aqui, ó, em Custom Views, Server Roles, vocês vão vir aqui, ó, Network Policy and Access Server. Olha a Jorge aqui, ó, aparecendo em Network Policy and Access nos logs, né? Ó, Information, Security é de Jorge, Account Name Jorge, domínio PFSense, tá, ó. Network Policy Server garantiu acesso com sucesso ao usuário, né, que passou pelas políticas definidas, né? Aí tá aqui, ó. Jorge, tudo direitinho, beleza? Aí que vocês vão ver todos os caras que estão se logando, né? Tá? Inclusive o IP da estação, aliás, o IP de quem requisitou a identificação de Jorge. Quem foi que requisitou? Esse é o IP do PFSense, ó. Ó, Carla Station Identifier, ou seja, o PFSense que chegou para ele e pediu para autenticar o cara lá, e foi autenticado, tá? Ó. Aqui, ó, NICE IPv4, NICE Identify, PFSense Local Domain, Ethernet, porta, Radius Client aqui, ó, tudo direitinho. Beleza? Olha o nome da política lá, ó, Network Policy Name, PFSense CP. Quem foi que autenticou? Quem foi o servidor que autenticou? dc1.cuspfsense.net. É o próprio
controlador do domínio, né? Esse cara aqui, o Active Directory, beleza? Se fosse outro servidor, lembra? Um servidor de domínio, um servidor que faz parte do domínio, não necessariamente o Active Directory, ou seja, um servidor que tivesse o NPS instalado, ele iria aparecer aqui o nome dele, tá? E não o servidor do próprio servidor de AD, que é quem está com a função de NPS, beleza? Bem, pessoal, é isso aí. Active Directory, pfSense Captive Portal integrado ao Active Directory, né? Autenticando o usuário do Active Directory, o usuário do Active Directory, né? Configuração entregue, beleza? Espero que essa aula seja bastante útil para vocês, né? Na aplicação aí no dia a dia, no trabalho de vocês, tá? Espero mesmo de coração. E aí, até a próxima aula, né? No caso, a aula de FreeRadius, tá? Do pfSense, inclusive FreeRadius integrado ao Active Directory, né? Autenticando também pelo Active Directory. Um grande abraço. Tchau, tchau.